Bem, um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre eu sou diferente das outras garotas. E isso é muito profundo. Só que na época que eu fiz esse vídeo, ele tava um pouquinho desatualizado, os memes e as imagens que eu usei de exemplo. Eu vou mostrar uma que eu usei, por exemplo. Outras garotas. Aí aqui, loira, né? Sempre tem que ser uma loira, burra, cheia de maquiagem na cara. E ela pensando aqui no Edward de Crepúsculo e no Justin Bieber. Eu, diferente das outras garotas. Animes, sei lá. Só que aí dá pra perceber que essa imagem tá super atualizada, né? Com o Justin Bieber adolescente completamente atualizada, né? Porque hoje em dia o Justin Bieber já é adulto, cheio de tatuagem e anda com as calças caídas mostrando a cueca. Então a gente consegue ver, né, que esse meme aqui tá super atualizado. Então, basicamente, nesse vídeo que eu fiz sobre garotas diferentes das outras garotas, era uma versão meio desatualizada, era com memes de 2013, 14, 15. E hoje eu vim aqui fazer uma segunda parte desse vídeo, só que com uma versão atualizada de garotas diferentes das outras garotas em 2025. Como elas agem e como é que essa espécie anda hoje em dia, porque elas não morreram, tá? Elas ainda existem, firmes e fortes, ainda existe esse estereótipo de menina. Só que agora a gente vai falar sobre a versão 2025. Que já resumindo pra vocês como elas estão hoje em dia, elas detestam e desprezam, assim, elas desprezam mesmo, né, tudo que remete a hobbies femininos, como maquiagem, porque a maquiagem hoje em dia é um tipo de hobby, tipo esse tipo de maquiagem, esses assim, artísticos, ou até maquiagem básica. Olha essas maquiagens, por exemplo. Vocês vão me dizer que fazer uma maquiagem dessa diferente, esse tipo de maquiagem mais complexa, não é um hobby? Pra mim isso é um talento, tá? E são hobbies como qualquer outros, mas elas tratam e desprezam como se fosse algo inferior ou ruim. Qualquer coisa, assim, que remete a esse tipo de hobby que é considerado futilidade, entre muitas aspas, tá? Que eu tô falando o que é considerado. Desprezam mesmo, tratam como se fosse algo inferior, sabe? Ficam falando, ai, maquiagem. Eu não sou que nem as outras garotas que ficam fazendo maquiagem, sabe? Isso é, tipo, totalmente fútil. Elas ficam tratando com inferioridade. O problema não é elas não fazerem maquiagem ou não gostarem desse tipo de coisa. Não tem nenhum problema, na verdade. Não tem problema nenhum. O problema é a forma que elas falam, a entonação que elas falam com um tom de desprezo e inferiorizando outras meninas por gostarem dessas coisas, como se elas fossem fúteis por gostar de coisas como fazer maquiagem, como se fosse algo fútil. E um exemplo disso é que elas são contra um movimento que se chama Girls Growly, que é basicamente uma resposta pra I'm not like other girls, que é basicamente eu não sou como as outras garotas, a tradução. É só termos em inglês, mas é porque realmente esses termos são em inglês mesmo, não tem o que eu posso fazer. Mas traduzindo é isso. E Girls to Growly, basicamente é um movimento que anda surgindo na internet nesses últimos anos, que vai totalmente contra essa proposta de eu sou diferente das outras garotas. Basicamente, esse movimento fala, eu sou como as outras garotas, e eu amo isso. Onde as garotas voltam a celebrar o que é estereotipadamente feminino, sabe? Coisas assim que são bem lá, bem estereótipo feminino mesmo, assim, bruto mesmo. Como rosa, maquiagem, moda, romance, consumir filmes, livros de romance, animes de romance também, tipo animes shoujo, cuidados pessoais, sem vergonha ou sem ficar zombando ou sem ironia. Basicamente, elas celebram gostar de tudo isso e elas têm orgulho. Porque antes, ser diferente das outras garotas era normal. Uma época aí, realmente, entre 2014, 2015, era legal isso mesmo. Tipo, eu sou diferente. Então, rejeitar coisas que eram estereotipadamente femininos era legal. E esse movimento Girls to Growly é basicamente pra celebrar e falar, eu gosto de coisas femininas, é isso aí, caralho. E a estética girly deixou de ser algo superficial, porque, como eu falei, esses hobbies, coisas que são consideradas estereotipadamente femininos, são considerados tudo artificial, algo fútil, sabe? E não é rejeitando os hobbies femininos que vai te fazer diferente. Mas sabe uma coisa que vai fazer você ser diferente? Pensar no seu futuro. E por isso, novamente, a MB está aqui. A MB, além de ser a patrocinadora aqui do canal, é a maior plataforma de criptoativos da América Latina. E está juntamente comigo aqui nessa missão em transformar investimentos em ativos, como por exemplo o Bitcoin, acessível, seguro e prático para todos. Até mesmo para quem não tem conhecimento sobre isso. E, gente, não é exagero, tá? Porque o Bitcoin, ele foi o ativo que mais valorizou na última década, tá? Com uma média de retorno de 70% ao ano. Mas tem muita gente que confunde investimentos com apostas e cassinos. Mas, gente, é completamente diferente, tá? Graças a Deus, né? Porque aposta é literalmente questão de sorte, né? Que são basicamente dinheiro ali que você coloca e arrisca ele, sabe? São ganhos muito arriscados. E investimento é completamente diferente disso. É literalmente você investir em algo. Assim, de uma forma bem simplificada, você já deve ter deixado seu dinheiro parado dentro de uma caixinha ou numa poupança. Isso é investir dinheiro. Você sabe que tem um retorno ali. Mas isso é investimento fixo. Agora, investimento variável é, por exemplo,
exemplo, Bitcoin, ativos que têm expectativa de retorno a longo prazo. Então, só explicando aqui uma diferença, porque tem gente que realmente não sabe. E se você já ouviu falar, só que não sabe por onde começar, a MB resolve isso. Porque ela é uma empresa que tá no mercado há mais de 12 anos e com 4 milhões de clientes. E com regulações e instituições como a CVM, Banco Central. Ou seja, gente, eles são bem sérios e confiáveis nesse mercado. Agora a vantagem aqui pra vocês. Abrindo uma conta gratuitamente na MB e fazendo seu primeiro investimento de no mínimo R$50 em ativos, qualquer ativo que tiver, você recebe R$25 em ativos de volta diretamente na sua conta, para movimentar como quiser dentro da plataforma. Comprando qualquer ativo desse valor, você recebe um cashback em até 7 dias em R$25. Se quiser dar o seu primeiro passo, o link vai estar aqui na descrição e também aqui, né, já tá aparecendo há um tempo, o QR Code, você pode escanear nele. E eu gostei muito quando esse movimento começou a fazer sucesso na internet, principalmente, e a galera começou a abraçar mesmo, e começou um grande movimento nas redes sociais. Hoje em dia virou algo realmente grande, virou uma comunidade grande, principalmente lá no TikTok, no Pinterest. Eu não sei se vocês perceberam essa onda vindo, essa nova comunidade crescendo aqui na internet, porque eu percebi muito desses últimos 3 anos pra cá. E eu gostei tanto desse movimento, sério, porque assim, por muito tempo, eu vou falar aqui da minha experiência pessoal, tá, gente? Por muito tempo, coisas que eram estereotipadamente femininas, numa época aí da minha pré-adolescência, ou era considerado algo fútil, né, assim, superficial, fútil, ou era considerado algo infantil. Vou usar um exemplo pra vocês. Na minha pré-adolescência, eu sempre fui apaixonada por Barbie. Sempre foi e sempre vai ser minha boneca favorita. Só que quando eu fui começando a entrar na minha pré-adolescência, eu percebia que até mesmo as amigas que eu tinha que gostavam de Barbie tanto quanto eu, que iam na minha casa brincar de Barbie, eu ia na casa delas e brincava de Barbie também, estavam começando a esconder esses gostos. Tinham medo, tinham vergonha de falar em público, eu gosto de Barbie, eu gosto daquilo. Elas tinham realmente vergonha de assumirem que gostavam de Barbie, que colecionavam Barbie. Tipo assim, com 13 anos de idade, eu não brincava mais com Barbie, né? Eu cheguei ali na minha fase, eu brinquei até os 12, 13 anos eu não brincava mais de Barbie. Mas eu gostava de colecionar. O ato de colecionar bonecas Barbie, pra mim, era muito legal, eu gostava. Só que aí, quando eu comecei a entrar na pré-adolescência, eu percebi que as minhas amigas tinham vergonha de falar em público, cortavam ao máximo. E nessa fase da minha pré-adolescência, elas começaram a cortar. Hoje em dia, meninas da minha idade, de 20 anos, falam que assistem Barbie, falam, conversam sobre seus filmes favoritos da Barbie. Ai, meu Escola de Princesa, ai, meu Barbie Sereia. Hoje em dia, não tem tanta vergonha. Só que nessa época, na minha pré-adolescência, era considerado vergonhoso. Vocês entendem isso? Porque ou era infantil demais, você gostar de Barbie. Como assim você coleciona Barbies? Você, tipo, tem 9 anos de idade? Era esse tipo de coisa, sabe? Então eu comecei eu mesma, com a vivência que eu tava vendo, que todos os hobbies que remetia estereótipo feminino, eu comecei a ter vergonha nessa fase. E eu gostava, gente, eu genuinamente amava Barbie. Eu gostava, mas eu comecei a esconder. Dei as minhas Barbies todas pra minha irmã mais nova. O pior arrependimento que a minha irmã fudeu nas Barbies por dia. Cara, minha irmã tinha o quê? 5 anos de idade. O que ela fez com as minhas Barbies? Destruiu elas, quebrou. Tem outros hobbies femininos, como gostar de coisas que eram estereotipadamente muito femininos, como filmes de romance, filmes dos anos 2000, sabe? Sobre patricinhas, que eu sempre gostei também na minha adolescência. Eu cresci assistindo isso. Na minha pré-adolescência, começou a se tornar algo fútil. Se eu chegasse numa roda com amigos e falasse, eu gosto de tal filme, sei lá, Legalmente Loira, eles ficavam olhando assim, sério? Você gosta disso? Nossa, que fútil. Sabe? Tratavam com uma futilidade. Então, esse movimento mostra que gosta desses filmes mesmo, que gosta de Barbie, que gosta de filmes da Barbie antigo, que gosta dessas coisas que são consideradas estereotipadamente femininas. E hoje em dia, eu percebo que não é. Esse movimento veio pra mostrar que não é fútil e muito menos infantil essas coisas, que são apenas gostos e hobbies. Isso não tem nada a ver com a sua maturidade. Você pode ser uma pessoa super madura, ter trabalho, faculdade, responsabilidades e mesmo assim gostar desse tipo de coisa, porque isso não vai mudar quem você é, isso não vai fazer você largar da sua faculdade e voltar pra creche, tá ligado? É só um hobby como qualquer outro, é só gostos como qualquer outro. Então esse movimento Girls to Grow, ele veio exatamente pra isso, pra mostrar, sim, eu gosto de coisas que estão estereotipadamente femininas e isso não me faz fútil. Então, sim, nessa época era bem normal você desprezar e tentar parecer ser diferente das outras garotas, porque se você era igual às outras garotas que gostavam de rosa e dessas coisas, você era considerada uma menina fútil, era associada a coisa ruim. E outra coisa, tem gente que confunde muito esse Girls Grow ali com porcaria de energia feminina. Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui, né, pra vocês verem depois. Eu já fiz um vídeo falando sobre energia feminina, que pra mim basicamente é uma pseudociência, um negócio completamente diferente. Energia feminina e energia masculina. Pra mim é basicamente coisa de espiritualidade, de coaching. E não tem nada a ver com Girls Girl, tá? Tem gente que confunde, acha que é a mesma coisa. Nada a ver. Basicamente é só pra mostrar e celebrar gostos considerados estereotipadamente feminino e gostar disso, entendeu? Mostrar que tá tudo bem, gostar dessas coisas. Não tem nada a ver com essa merda de energia feminina aí. Enfim, né, eu acabei falando muito sobre essa comunidade de Girls Girl e nem falei diretamente sobre as meninas diferentes de outras garotas. E obviamente as meninas diferentes das outras garotas vieram aqui pra futilizar e tratar isso como se fosse algo ruim. Novamente, né, elas
Elas não param. E pra mim não tem problema você, tipo, não gostar de coisas muito femininas, você ter um estilo que não é considerado feminino. Já expliquei isso, mas tem que falar de novo. O problema é que elas desprezam. É tipo tratar tudo que é feminino como algo ruim e fútil. Tipo, ah, é sério que você gosta de ir pra show de K-pop? Fala sério. Que? Você vai pra show de diva pop também? Sério? Ai, que vergonha, deve ficar nesses shows gritando e chorando, se emocionando por esses cantores. Uma grande perda de tempo. Eu nunca vi algo tão fútil como ficar gritando em show, parecendo uma desesperada. E você ainda tem pôsteres delas no seu quarto. Meu Deus, que coisa fútil. Ai, já não basta passar vergonha indo pra show, sabe? Que coisa fútil. Quê? Você fez maquiagem? Ai, eu nem preciso disso, sabe? Meio fútil, né? Você fica saindo pra comprar maquiagem. Isso é completamente fútil. Porque assim, eu não sou como as outras garotas que gastam meu tempo fazendo maquiagem, sabe? Isso pra mim é uma perda de tempo, sabe? Elas falam numa entonação de como se fosse uma perca de tempo, sabe? Como se ela tivesse jogado o tempo dela fora fazendo maquiagem. Que? Como assim você assiste comédias românticas e lê livros de romance? Você tem o quê? Tipo, 14 anos de idade? Entende? Eu acho que deu pra vocês pegarem como elas são. Não gosto de maquiagem. Eu achei que era ironia ter a viadata, eu também achei, mas era normal. 2021, tudo bem, eu sou muito diferente das outras meninas. Não gosto de maquiagem, não pinto unha, não me arrumo, sou diferente das outras meninas, sabe? E como eu disse, gente, novamente, se você não gostar dessas coisas, não te faz diferente das outras meninas. É você tratar essas coisas como pintar a unha como algo fútil. É só uma tinta na unha. Tipo, por que isso aqui é fútil? É só uma tinta que eu peguei e taquei na minha unha. Não taquei também, mas é uma unha uma tinta que eu passei na unha. Elas tratam como se fosse algo muito ruim, tipo, algo tenebroso. Ai, eu não soco nessas meninas que pintam a unha. Pelo amor de Deus, é só uma tinta numa unha. Vamos deixar as coisas no nível que elas são. Vamos parar de aumentar muitas coisas. Parece que aqui é o fim do mundo, sabe? Parece que é a coisa mais horrível do mundo. Parece que ela assassinou 50 crianças na África. Não, pelo amor de Deus, só uma maquiagem, cara. Ou como se mulheres que gostassem dessas coisas fossem mulheres burras e fúteis. É justamente isso, entendeu? O movimento. As garotas, eu sou diferente das outras garotas. Não é problema você não gostar dessas coisas que são estereotipadamente femininas. Como eu disse, o problema é você destratar qualquer outra garota e tratar elas como se fosse algo ruim gostar dessas coisas, sabe?